Paz do Senhor, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus hoje, como era o costume da gente, o culto de ensinamento na terça-feira, com a bênção do nosso pastor José, nos abençoou aí. Nós estamos postando esses vídeos no canal, fizemos um canal. Quero pedir a vocês que se inscrevam, envie para os seus familiares, para que eles também venham ouvir a palavra de Deus. Isso é um tempo de aprendizado que Deus está proporcionando para nós na terra. Estamos todos de quarentena, todos nos lares, por isso nós estamos fazendo aqui o culto do lar, diretamente para a sua casa também, aí você vai estar assistindo. Vamos iniciar neste dia, vamos falar a respeito aqui de uma passagem que está no livro de Êxodo, capítulo 3, onde Deus ele chama Moisés. Nós vamos saber quem era Moisés, o que Moisés fazia. Então nós vamos entender um pouco também a respeito da supremacia de Cristo, quem é Jesus, né? Antes eu pensava, não sei se você já chegou a pensar assim, que Jesus era um, que Deus era outro, e na palavra de Deus eu vim entender que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Jesus era homem, mas Jesus também era Deus, né? É Deus. Então vamos iniciar aqui. No capítulo 3 de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, diz assim, do versículo 1 ao versículo 8 e depois do versículo 13 e 14. É um pouco longa a leitura, mas é preciso para nós entendermos. Pelo que disse, agora virei para lá e verei esta maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. No versículo 7. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque eu conheci o seu sofrimento. Em algumas traduções diz as suas dores. No versículo de número 8 diz: e desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa e espaçosa. Então nós temos aqui já estes outros versículos. No versículo 13 e 14 diz: Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que direi? No versículo 14 diz assim, no verso 14: respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Então aqui nós temos o encontro de um homem pecador com um Deus santo. Um homem que errou muito, matou um egípcio, enterrou seu corpo na areia, e Deus foi lá conversar com ele. Deus procurou ele. Chamou a atenção de Moisés porque a sarça, ela se queimava, mas ela não se consumia. Era de costume a sarça queimar no deserto, por ser uma planta típica do deserto. Mas porém a presença de Deus segurou aquele fogo aceso para que Moisés se aproximasse para ver aquilo. E Deus estava querendo ter um encontro com Moisés. Deus também quer ter um encontro comigo e com você. Sempre nas nossas vidas Deus está proporcionando encontros para nos encontrar. Então no versículo de número 6, para nós iniciarmos aqui, quando lemos aqui: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando ele teme e esconde o rosto, aqui está na qualidade de pecador, na qualidade de que ele sabia que Deus conhecia os seus pecados, que Deus sabia quem era ele. No capítulo de número 59 de Isaías, que nós vamos abrir aqui agora, me acompanha aqui nesta leitura, capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim, vejamos aqui, Isaías 59, Isaías primeiro, Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não ouça. Então o que faz a gente se esconder quando vê Deus é o pecado. Quando Adão pecou também, lá no jardim, o que foi que Adão fez? Se escondeu entre as árvores junto com Eva, porque eles tinham pecado. Mas Deus não os abandonou, Deus veio para falar com eles. E Deus está dizendo aqui na palavra dele, aqui nesta noite, que ele desceu para conhecer também as nossas dores. No versículo de número 8, aonde nós lemos
que diz que o Senhor disse assim: eu desci e conheci as suas dores. Como Deus desceu e conheceu as nossas dores? Por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. No livro de Filipenses, capítulo de número 2, acompanhe comigo aqui na TV, no capítulo 2 de Filipenses, o versículo 7 e 8, diz assim, ó, olha que interessante: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era a pior morte que tinha, porque era a morte que humilhava o transgressor. A morte de cruz humilhava a pessoa. Então, Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo. Como foi que ele se esvaziou-se? Ele desceu na terra e deixando a qualidade lá, a sua casa de glória, o céu, para viver na terra como homem, para conhecer as nossas dores. Jesus, ele conheceu a minha e a sua dor. Tudo que o ser humano passar, Jesus passou muito pior. Então, se você está passando por um sofrimento, se você está passando por alguma luta, tenha fé e esperança, porque Jesus passou pior do que nós. Tudo que nós sofremos não chegará um terço, ou um quarto, ou a primeira parte ou a segunda parte do que Jesus passou por nós. Jesus sofreu muito mais que nós sofremos. Então, amados irmãos, fique firme na presença de Deus e saiba de uma coisa: abandone o Egito, abandone a Faraó. Como Deus trouxe Israel lá do Egito, Deus também quer trazer as nossas vidas, os nossos parentes, trazer as nossas vidas do mundo, que o mundo significa o Egito, o Faraó significa Satanás. Deus quer tirar nós de perto de Satanás para levar para a sua presença. Ele quer tirar nós de perto dessas coisas, desse sistema do mundo, que para alegar as pessoas precisam de bebida, precisam de droga, precisam de forró, precisam de prostituição, nos colocando a alegria do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos relata que Deus tem o melhor para o seu povo. A Bíblia nos fala, quando Jesus veio no capítulo 4 de João, a Bíblia diz claramente que quando ele desce lá para falar com a mulher samaritana, vejamos aqui, acompanhe comigo aqui na TV, quando ele desce para falar com a mulher samaritana no capítulo 4 de João, no versículo de número 23, Jesus traz algo muito importante, que é interessante nós vermos aqui, ó. Mas a hora vem, olha, aqui é Jesus falando, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. No versículo 24 diz, de João 4, Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Deus não pode ser visto pelo homem, mas ele pode ser sentido pelo ser humano. Ele pode ser sentido. Então Jesus está dizendo: mulher, se tu conhecer quem fala contigo, aí tu iria pedir água. Porque Jesus pediu água àquela mulher, e aquela mulher disse: como é que tu, sendo judeu, eu sou samaritano, tu me pede água? Jesus disse: se tu me conhecesse quem te pede água, tu me pediria, eu te daria água viva. Porque Jesus, na qualidade de homem, ele tinha sede. E na qualidade de Deus, em João capítulo 7, versículo 38, diz que ele mata a sede do ser humano. No capítulo 19 de João, no versículo 28, Jesus diz assim, vamos abrir aqui para você ver, no capítulo 19 de João. É interessante este versículo também. É interessante este versículo, porque fala a respeito, quando Jesus ele dá uma declaração na cruz, quando as coisas estão consumadas, ele fala algo muito interessante. Olha aqui, ó, João 19, versículo 28. Olha aqui. Sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, estavam concluídas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Essa palavra tenho sede de Jesus não é tenho sede de água. Ele já sabia que ele ia morrer. Esta palavra tenho sede é sede de justiça. Eu tenho sede. Se cumpriu o que meu Pai determinou que se cumprisse através da minha vida. Jesus estava concluindo, dizendo: eu tenho sede, e vai se cumprir. No capítulo 12, aqui de João também, no versículo de número, capítulo 12, versículo 32. Vejamos aqui, ó. O capítulo 12 de João, versículo 32, diz assim, olha que interessante este versículo que eu li agora à tarde, ó. Aqui na parte superior. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus ama todos.
Amém ou não? Jesus ama a todos, Jesus ama você que está assistindo através desse aparelho. Jesus te ama e Ele quer te ajudar. Como homem, Jesus teve sede. Como Deus, Ele mata a sede do ser humano. Como homem, Jesus teve fome para comer pão. E como Deus, no capítulo 6 de João, Jesus é o pão que alimenta todos os seres humanos. Ele disse, eu sou o pão vivo que desci do céu. Então Jesus, Ele conheceu as nossas dores. Jesus, Ele conheceu. E como Deus, Ele se revelou também ao longo da história. Eu quero trazer 2 versículos aqui. Alguns versículos aqui no livro de João, ainda já que nós estamos no livro de João, vejamos aqui, João capítulo de número 8, João capítulo 8, João 14, perdão, João capítulo 14 diz assim, olha que interessante, o versículo de número 4 a 6, João capítulo 14, versículo de 4 a 6, Jesus diz, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí no versículo 5 diz, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como é que podemos saber o caminho? Fez a pergunta, Jesus responde, no versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta palavra aqui, eu bem aqui onde eu estou com o mouse aqui tocando. Ninguém vem, não é ninguém vai, é ninguém vem. Jesus está dizendo, eu sou o Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus, ele se revela como Deus nesta hora. E no versículo de número do mesmo capítulo 14, o versículo de 8 a 10, olha o que diz Jesus aqui, acompanhe comigo. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. No versículo 9, respondeu Jesus, há tanto tempo eu estou convosco, e ainda não me conheceste, Felipe. Que quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crê, aqui no versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Jesus está dizendo, as obras que eu faço vocês nunca viram na terra, então sejam testificadas elas que o Pai está em mim. Então Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. E no capítulo, e agora no livro de Lucas, ainda no Novo Testamento aqui, no capítulo 13, Lucas, no capítulo 13, também tem uma palavra que eu gosto muito. Tem hora que eu leio essa palavra, eu fico maravilhado com o tamanho poder de Jesus. Lucas 13, versículo 34. Olha que interessante este versículo aqui, acompanhe comigo. Jesus chegando em Jerusalém, ele disse, do Monte das Oliveiras, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas, e não quisestes. Jesus está dizendo, quantas vezes eu quis, Jesus está falando aqui na qualidade de Deus. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha protege os seus pintinhos. Quantas vezes Jesus chorou ali, ele chora em cima do monte das oliveiras, porque ele vê Israel tão abandonado ao desprezo, deixando Jesus de lado e sendo soberbos, sem querer perder os seus lugares da sinagoga. Jesus chorou ali naquele lugar no Monte das Oliveiras, a olhar para Jerusalém e dizer que amava Jerusalém, mas Jerusalém lhe abandonava. Então ele está aqui também na qualidade de Salmos de número 91,